Vocês gostam de defender os livros favoritos de vocês? Porque o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu separei alguns livros que não funcionaram muito pra mim nos últimos anos e vim aqui contar pra vocês quais são eles. Não vou esculachar nenhum livro porque eu não gosto disso, mas vou falar um pouquinho mal deles, né? E aí vocês vão ter a grande oportunidade de defender esses livros e de repente me convencer, não de que eu estava errada, mas de que essas histórias têm pontos que merecem ser mais reconhecidos. Então, essa é a base do vídeo de hoje. E vale lembrar que esse vídeo, claro, né, a proposta é vocês falarem bem dos livros dos quais eu estou falando mal, mas sempre com respeito, sempre com carinho, né? Nada de aproveitar esse vídeo pra me esculachar, tá? E eu já vou começar por um aqui que eu sei que divide opiniões, mas eu sei também que é o favorito de muitas pessoas, que é A Vida Invisível, de Ed La Rue, da V. Schwab, Schwab, não sei na verdade. Eu sou uma leitora eclética, me considero uma leitora eclética, mas tem alguns gêneros que, normal, né, eu tenho mais dificuldades. Um deles é fantasia. Eu não sou leitora de fantasia, assim, eu li Harry Potter, eu li algumas outras coisas com toques fantásticos, mas fantasia mesmo, assim, basicamente Harry Potter. E é um gênero que agora eu desisti, sinceramente, mas por muitos anos eu quis gostar, né, assim, quis me dar melhor com ele. E aí eu decidi ler A Vida Invisível de Ed La Rue nessa tentativa de me entender melhor com esse gênero. E aí, o que aconteceu? O que eu achei que não funcionou? Foram várias coisas, na verdade. A primeira é que eu achei que teve pouca fantasia. Talvez porque talvez porque eu tenha ido ler esse livro, né, por conta da questão da fantasia, fiquei um pouco decepcionada com esse quesito. Achei que teve pouco, assim. Mas aí eu mesma faço essa ressalva de que de repente eu posso ter escolhido mal o livro, né, pensando nessa questão que eu falei, que eu estava querendo realmente dar uma chance, né, pro gênero e tal, ou que eu tenha ido com essa expectativa errada, mas eu achei que teve pouca fantasia. Também achei um livro que acabou sendo muito longo. Eu não tenho problema com livros longos, né, eu sou leitora de King, afinal de contas, mas alguns livros, assim, eu sinto que são mais longos do que deveriam. E A Vida Invisível de Ed La Rue é um que eu senti muito isso, assim, que, sabe, você tá lendo, você já leu aquilo, é meio repetitivo. Eu fiquei com essa sensação, então achei muito longo. E também teve um outro ponto que talvez eu devesse ter sabido antes dele, ter pensado nele antes de começar a leitura, mas enfim, não pensei, não me liguei nisso, é que esse livro, essa história, ela tem muito do romance, né? O romance é a base desse livro. E como eu já falei várias vezes, eu não sou mais muito uma leitora de histórias de amor. Então, pra mim não funcionou. E eu digo assim, que não funcionou porque é o que eu falei até acho que no vídeo passado. Quando a história de amor é boa, assim, né, na minha opinião, quando ela me pega, eu não me importo, eu gosto, eu acho que a gente fica envolvido, a gente torce pelo casal, e não foi o que aconteceu nesse livro. Eu senti realmente que eu não tava afim, sabe, de acompanhar aquela história. Eu achei um romance bem clichêzão, assim, e tudo bem, não teria problema, não vejo problema nisso, mas acabou realmente não me envolvendo. Então, fãs de Ed La Rue, defendam aí o livro. O segundo livro que eu separei é A Última Festa, da Lucy Foley, que foi um livro que não funcionou para mim por diversas razões. Esse livro tem como pano de fundo, obviamente, uma festa, que é uma festa para um grupo de amigos que é super unido e tal. E nessa festa começam a acontecer coisas estranhas, revelações, segredos, mortes e tal, e é isso que a gente vai acompanhar. E no começo me lembrou um pouco de Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, porque eles estão isolados e vai morrendo um por um e tal. Então foi essa pegada assim de Agatha Christie com o adendo positivo de que é um grupo de amigos, então eles tinham relações complexas, né? O que eu acho que enriquece a trama e o que eu acho que inclusive torna o mistério melhor, porque no Não Sobrou Nenhum são pessoas desconhecidas que são reunidas ali, então né, não tem essa questão dos laços e da história, das relações, dos segredos e dos ressentimentos, então isso eu achei bem interessante. Só que daí o livro foi indo e eu fui me desencantando. Acho que um dos primeiros pontos eu não gostei de nenhum daqueles personagens, eu sempre falo que não tenho problema em não gostar de personagem, acho que muitos livros, principalmente thrillers, eles são feitos para isso mesmo, né, pra gente não gostar, pra gente se irritar. Nesse gênero, muitos personagens não são confiáveis, então eu acho que é uma coisa super normal, mas eu não sei bem explicar,
Tem alguns personagens que eu não gosto e que tudo bem, e tem outros que eu não gosto e que me irritam e que atrapalham a minha leitura. E no caso, foi isso em A Última Festa. Eu não gostei dos personagens e acho que isso me atrapalhou para me conectar com aquela história ali, não do ponto de vista assim de ai, gostar dos personagens, não, mas de me de realmente me interessar por aquele mistério. E não foi um livro também que me surpreendeu. Eu não vejo isso necessariamente como um problema em livros de mistério, de thriller. Eu acho que muitas vezes a gente chega à resolução do caso porque o autor quer isso, porque o autor vai dando pistas pra gente chegar, vai construindo a história. E eu gosto muito de thrillers e livros de mistério, suspense, romance policial, que são dessa forma, que vão te dando pistas também para que você participe dessa resolução do caso. Então, não ser surpreendida de fato não foi o que me incomodou. É só que, no caso desse livro, eu senti que foi um anticlímax. Eu não sei explicar exatamente o porquê, eu acho que eu já estava vindo, né, dessa questão que eu falei de não ter gostado dos personagens, de ter me irritado com eles e de isso ter atrapalhado toda a minha leitura. Não foi uma leitura fluida também, e não tem problema que não seja, mas eu acho que o thriller, ele não necessariamente precisa ser uma leitura fluida, mas eu acho que esse gênero específico ganha muito quando a leitura é fluida e é viciante. Pela questão do mistério mesmo, pela questão da própria proposta desse tipo de livro. Eu acho que não ser fluido não significa que o livro é ruim, mas eu acho que isso conta bastante no caso dos thrillers, pelo menos na minha experiência pessoal de leitura desse gênero. Então acho que foi juntando tudo isso e ainda chegou no final e eu adivinhei o final, que eu já nem lembro mais qual é, mas enfim, eu lembro que eu adivinhei, eu escrevi isso na minha resenha, e acabou sendo uma leitura que eu realmente não gostei. Depois eu comecei a ler a lista de convidados, também da Lucy, e daí eu tava numa fase bem ruim de leitura nessa época, mas também deixei pra lá, não consegui continuar. E daí acabei nunca mais lendo nada da autora, mas apesar disso é uma autora que eu tenho vontade de dar outra chance, sabe? Porque às vezes eu sinto que não fui tão compreensiva, talvez, com um livro, ou que eu tava num momento ruim mesmo, não sei. Olha, eu mesma já defendendo o livro que eu não gostei. Então, se você gosta de A Última Festa ou da Lucy Foley, deixa aí pra mim um comentário me contando se eu devo ou não dar outra chance pra ela. Outro livro que eu separei é um de terror, que é o Amityville, que eu tinha muita expectativa para fazer essa leitura, porque é um livro de terror, que fala sobre fenômenos sobrenaturais e baseado em fatos reais, né? Ou seja, o prato cheio para quem gosta do gênero. E também inspirou o filme, tem vários filmes, né, de MTV e tal, e tem alguns que eu acho bem bons e tal. Então eu estava animada e foi uma boa experiência, assim, não foi ruim, mas alguns pontos acabaram me desanimando. Nesse livro, o Jay Anson, que é o autor, ele conta os 28 dias, se não me engano, que a família Lutz passou ali nessa casa, que já tinha sido o palco do assassinato da família DeFeo. DeFeo, não sei se é assim que fala, mas enfim. Então foi uma casa que a família comprou já mais barata, porque um ano antes tinha acontecido esse massacre. Então ela já tinha uma história. E aí eles se mudam pra lá e eles ficam esse período super curto na casa, e vão embora porque muitas coisas começam a acontecer. Primeira coisa que eu não gostei tanto, é um livro que, assim, definitivamente tem muitos fenômenos sobrenaturais, tem muita atividade nesse sentido. Então, se é o que você procura, vai ser uma boa leitura. Só que eu senti que o autor queria muito convencer a gente de que algo estava acontecendo. Eu tinha lido 1977 Enfield um pouco antes de ler Amityville e eu achei um livro fabuloso nesse sentido de relatar o que estava acontecendo do ponto de vista paranormal, mas também de trazer um pouco da ciência e de explicações e de permitir que nós, leitores, tirássemos as nossas próprias conclusões sobre o caso. Então, e eu amei esse livro, é um dos meus favoritos do gênero e tal. Então, quando eu li Amityville e eu senti que o Jay Anson estava tentando tanto me convencer de que estavam acontecendo essas atividades paranormais na casa, eu não gostei. Mas aí foi uma questão pessoal minha, talvez até influenciada já por 1977. Então, eu reforço que para quem quer realmente ver a descrição dos fenômenos paranormais e embarcar nessa jornada acreditando que aquilo tudo é real, que eu acho que é o que tem que ser feito, é uma boa leitura, mas isso, né, essa questão que eu falei de sentir que o autor estava tentando muito provar ali um ponto, me deu uma incomodada. E aí outra coisa que como jornalista me incomodou
é que o livro ele é vendido como baseado em fatos reais, só que algumas evidências fazem com que a gente tenha certa dúvida se realmente foi, né, aconteceu tudo como foi contado no livro. Eu vou ler aqui para vocês que não dá para decorar. Então, ó, registros mostram que não houve neve no dia 1º de janeiro de 1976, como descrito no livro. Nunca existiu um bar chamado The Witch's Brew em Amityville, que é citado no livro também. E as avarias nas fechaduras das portas foram refutadas por Barbara e Jim Cromartie, que compraram a casa em 1977. Então, assim, são detalhes que podem ser muito, né, uma licença poética, mas ao mesmo tempo, qual seria a necessidade de adicionar esses detalhes, de tomar a liberdade de adicionar esses detalhes ficcionais, porque eles são insignificantes em comparação com o que acontece no livro. Então, não precisava colocar esses detalhes que talvez não sejam verdadeiros para enriquecer a história, porque ela já era rica por si só. Então, quando eu li sobre isso, como eu falei, como jornalista, eu fiquei um pouco, assim, pistola, por ser um livro que é vendido como se fosse baseado em fatos reais. E claro que ele pode ser baseado em fatos reais e ter alguns detalhes que não foram 100% daquela forma. Mas, enfim, me deixou um pouco assim. De qualquer maneira, eu acredito nessa história, tá? Eu acho que realmente aconteceu, acho que essa família foi assombrada, assim. Não sei se tudo que foi relatado no livro foi o que aconteceu e exatamente o que aconteceu nessas manifestações paranormais, mas eu prefiro acreditar que sim. E para fazer o contraponto aqui, em 2000, o George Lutz, que era o pai de família, né, dessa família que se mudou para casa, falou num documentário, deu uma entrevista para um documentário exibido pelo The History Channel, e ele falou: eu acredito que se essa história ainda está viva 25 anos depois, é porque ela é real. Não significa que tudo que foi dito sobre o assunto é verdade, mas não se trata de uma brincadeira. Eu queria que fosse, mas não é. Então eu acho que essa frase dele resume bem, assim, o que eu penso sobre esse livro. Talvez nem tudo tenha sido exatamente daquela forma, mas o ponto de partida, né, que é essa família sendo assombrada por essas entidades misteriosas, realmente foi algo que aconteceu. Então, mais uma vez, eu já fiz a defesa do livro que eu falei mal. Mas eu recomendo a leitura até, eu acho que é uma boa leitura para quem gosta desses livros tipo Registro de Manifestações Sobrenaturais, sabe? Agora vai ser um livro que eu realmente não vou poder falar bem, que é Piano Vermelho, do Josh Malerman. Eu lembro que esse livro eu fui ler em 2017, eu acho, e ainda na expectativa boa que Caixa de Pássaros causou. E eu gostei muito das 50 primeiras páginas, assim, eu fiquei muito viciada no livro. Só que depois disso foi ladeira abaixo, assim, foi ladeira abaixo, realmente não teve como defender. Não sei se vocês lembram, mas Caixa de Pássaros foi um livro que fez muito sucesso, ele é de 2015, foi lançado aqui em 2015, mas ele dividiu opiniões, porque ele tem um final bem aberto, assim, um final um pouco anticlímax. Eu gostei porque eu acho que o autor conseguiu sair da caixinha, né, sair do lugar comum do que a gente esperaria por uma história como aquela, mas sem deixar de fazer sentido. Seria o meu final favorito? Não, mas eu gostei. Então eu sou do time que defende Caixa de Pássaros. Só que isso se repete em Piano Vermelho, e não de uma maneira necessariamente boa, porque daí sim eu achei que realmente foi um final anticlimático e foi um final que poderia ser muito melhor trabalhado. Aliás, não um final, né? Como eu falei, essas 50 primeiras páginas foram muito boas, mas depois disso, para mim, realmente só foi piorando o livro. Então, por isso que eu não consigo defender. Se fosse só o final, eu talvez pudesse defender um pouco mais, mas nesse caso realmente não dá. O grande problema desse livro para mim é uma coisa que eu não posso falar o que é, porque é um spoiler. Não que alguém vá ler esse livro agora, assim, né? Mas enfim, vai que. Então eu não vou falar. O que eu posso dizer é que é uma coisa bem pessoal, assim, é um gosto muito pessoal, uma coisa muito que eu não gosto e que não necessariamente é assim para todo mundo. Por outro lado, eu não conheço uma viva alma que tenha gostado de Piano Vermelho. Então pode ser que nesse vídeo, nos comentários desse vídeo, eu vá conhecer a primeira pessoa que gostou desse livro e que quer defender esse livro, tá? Então eu estou esperando, estou aqui na expectativa, mas esse realmente é um que não dá pra fazer muita ressalva, que não dá pra eu recomendar, assim, porque realmente não funcionou. Agora vem um livro que vai representar vários outros livros, tá? Eu acho que poucos de vocês sabem, mas eu, em 2014, assim, a minha autora favorita era Colleen Hoover. Era Colleen Hoover. Eu sei que é chocante, porque não tem mais nada a ver comigo, né? Não tô dizendo que ela é ruim, estou dizendo que não tem mais nada a ver comigo, mas eu era vidrada na obra dessa mulher. E era na época que eu gostava muito de histórias de amor, quando eu comecei a ler realmente, assim, né, lá em 2013, eu gostava muito de histórias de amor, eu curtia essa intensidade dos livros dela, então pra mim fazia muito sentido gostar muito da Corro. Mas, em 2015, eu lhe confesse
E aí a coisa desandou, assim, completamente. Então esse livro, ele vai representar vários outros da Colleen, porque eu acho que ele traz muitas coisas que acabaram, que começaram a me incomodar na obra dela. Primeira coisa, a relação entre a Auburn e o Owen, que é o casal protagonista. Me incomodou muito, porque eu achei muito intenso, eu achei muito exagerado, achei que era uma idolatria, assim, até pouco saudável, sabe? Então, eu não gostei. Eu sei que os outros livros dela, o que eu tinha lido antes dela? Eu li Hopeless, eu li a trilogia métrica, né, Slammed, eu tinha lido O Lado Feio do Amor, eu tinha lido também o Talvez Um Dia, e eu lia tudo em inglês, porque eu gostava tanto dela que eu não podia nem esperar sair aqui em português. Então eu estava acostumada com isso, mas por algum motivo me incomodou em Confesse. Eu até acho que foi uma própria mudança minha como leitora. Acho que foi quando eu comecei a me interessar menos por histórias de amor. Então talvez nem seja assim exatamente uma, entre aspas, falha do livro, tá? Mas isso me incomodou bastante. Eu também não gostei do fato de que esse livro tinha muita tragédia, muito, né, isso é normal nos livros da Colleen, tipo, todos os livros dela são muito trágicos, assim, tem acontecimentos muito, né, tristes, mas nesse eu achei que ela exagerou um pouco no mistério, né, pra gente entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, eu senti que em Confesso ela exagerou um pouquinho ali nesse mistério que ela faz, né, em torno da história dos protagonistas. A próxima coisa que eu vou falar também é uma coisa que é uma característica da obra dela, que é o fato de que a gente sente que, assim, aqueles dois, né, o casal tá tentando ficar junto, mas um monte de coisa vai acontecendo e vai impedindo eles de ficarem juntos, e boa parte do livro é dedicada a a resolução desses problemas todos para que eles possam, enfim, viver felizes para sempre, né? Só que no caso de Confesse, eu senti que tinha muita coisa acontecendo, muito problema acontecendo, e que de repente todos se resolveram magicamente ou de forma muito fácil. E isso acabou me incomodando então, porque, né, eu gosto de problema, eu gosto de drama nos livros, mas eu gosto que eles sejam bem desenvolvidos. Eu não curto nada que eu sinta que não tem propósito de estar ali na história. Então, esse foi um ponto pra mim em Confesse. Como eu disse, eu acho que eu que já não estava mais na vibe desse tipo de livro, e não era um problema exatamente do livro, embora eu tenha conhecido pessoas depois que, mesmo gostando de Colleen Hoover, disseram que também não gostaram de Confesse. Então, não sei, se você aí gostou desse livro, me conta se você acha que que foi um problema meu ou foi uma questão do livro mesmo. Mais Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Eu tinha lido A Filha Perdida, que eu gostei muito, eu sempre falo que esse livro é maravilhoso, que ele foi muito importante para mim na minha jornada de entender se eu queria ou não ser mãe, porque ele fala muito sobre a maternidade compulsória. Então eu fui com toda essa bagagem, toda essa expectativa boa, ler Um Amor Incômodo, e nossa, eu detestei esse livro, assim, não gostei mesmo, ele foi bem incômodo para mim. Um Amor Incômodo conta a história da Délia, que tem 45 anos, e ela perdeu a mãe numa circunstância bem esquisita. E elas tinham uma relação conturbada e tal, e aí quando, né, acontece o falecimento da mãe, ela volta para Nápoles, que é a cidade natal dela, para o funeral, e também para tentar entender o que aconteceu com a mãe dela. Só que é impossível você tentar entender a morte de uma pessoa sem pensar também na vida dela, na vida que ela viveu. Então é isso que a gente vai acompanhando nessa história. Eu achei que eu tinha tudo para gostar desse livro, porque como eu disse, eu já tinha gostado bastante de A Filha Perdida, da escrita da Helena, do jeito que ela aborda todas essas questões, né, de relações familiares e da maternidade. Esse é um livro que também fala sobre maternidade, mas é mais do ponto de vista da filha. Então eu senti que também, eu achei que pudesse conversar muito comigo, pelas minhas questões, né, com a minha mãe, e também, obviamente, pelo fato de que naquela época eu ainda não era mãe, mas, nossa, não funcionou, assim, não funcionou mesmo, e foi uma grande decepção, e foi aquele livro que eu fiquei triste de não ter gostado. Achei a história muito arrastada e confusa. A protagonista é daquelas narradoras que não chegam a ser não confiáveis, mas ela tem um fluxo de consciência bem confuso mesmo. E eu achei que nesse livro não funcionou, pelo menos pra mim. Pra mim realmente ficou confuso e não ficou apenas uma coisa que tinha um toque meio de mistério, um toque da própria confusão de sentimentos que essa situação que ela estava vivendo causava. Realmente pra mim só ficou um confuso, um desconexo, sem pontos positivos, sabe? Eu não gostei. E aí eu não consegui me conectar com ela, porque em A Filha Perdida, por exemplo, eu acho que, né, a escrita da Helena Ferrante, ela é muito crua, ela é muito visceral, ela é bruta às vezes. Então algumas pessoas talvez possam ter dificuldade de se conectar com os personagens que a Helena Ferrante constrói.
Mas pra mim não foi o que aconteceu em A Filha Perdida. Eu consegui entender muitas coisas que a protagonista lá, que agora eu esqueci o nome, eu consegui me conectar com muitas questões trazidas pela protagonista de A Filha Perdida, mesmo não sendo mãe ainda. E isso realmente não aconteceu com Amor Incômodo. Eu só fiquei incomodada mesmo com a história e com a forma com que a protagonista vai narrando tudo e os sentimentos dela em relação à mãe. Não sei, pra mim não funcionou, não me tocou, eu realmente não curti essa leitura e fiquei muito decepcionada porque eu tinha amado A Filha Perdida e eu tinha essa expectativa. Um Amor Incômodo foi o primeiro livro da Helena Ferrante, pelo menos da Helena Ferrante enquanto esse pseudônimo que fez tanto sucesso, né? A gente não sabe o que ela pode ter escrito antes, mas esse foi o primeiro romance dela como Helena Ferrante. Enfim, só tô adicionando essa informação por curiosidade mesmo, mas é isso. Se alguém leu Um Amor Incômodo e gostou, faça sua defesa. Já faz uns 8 anos que eu li esse livro, vai fazer, eu acho, e até hoje assim, eu não superei não ter gostado, sabe? Então eu estou disposta a ouvir. O penúltimo livro que nós temos aqui é A Empregada, que é um hype recente, né? Eu li no ano passado com o meu clube de leitura, inclusive se você quiser fazer parte, o link tá aqui na caixinha de descrição. Somos um grupo super legal, super eclético, lemos um livro por mês juntos, vamos ter outros projetos novos aí, tem sempre sorteio, enfim, é um lugar super legal para nós leitores, então o link tá aqui na caixinha de descrição. E aí lemos A Empregada e foi super divertido. Ler thrillers com o clube é sempre muito divertido. Às vezes a gente lê uns thrillers meio esquisitos, mas é sempre uma experiência boa, porque né, a gente fica curioso e a gente fica chocado com as reviravoltas, e aí a gente fala lá no grupo, e aí o outro fica curioso, e aí o outro fica chocado, então é sempre uma experiência muito legal, e foi uma experiência muito boa ler A Empregada com o pessoal. Acho que foi em 2023, na verdade. Não é um livro que eu acho ruim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre A Empregada é que ele cumpre o que promete. Ele promete ser um thriller que vai te envolver, que vai te entregar ali, né, uns mistérios, umas reviravoltas e tal, e ele é exatamente isso. Então é um livro que você provavelmente vai ler rápido, que você possivelmente vai ser surpreendido. Isso vai depender se você leu alguns outros livros antes, que eu não posso falar, que senão, né, seria spoiler. Mas enfim, você talvez seja surpreendido, e é isso, é uma leitura divertida, porque é uma leitura, né, que tem personagens que não batem bem, então a gente gosta desse tipo de história. E acaba sendo sempre essa experiência, né, divertida e leve, de certa forma. Então, eu acho que isso tem que ser falado sobre A Empregada. É um livro que cumpre a proposta. Mas eu não achei tão surpreendente assim. Primeiro porque eu acho que ele é meio óbvio em algumas coisas. Assim, ele traz alguns elementos que, para quem já leu muito thriller, vai pegar. E para quem leu, como eu falei, alguns específicos, é um pouco parecido. Não tô falando que é plágio nem nada, mas assim, é bem parecido de uma forma que quando você começa a ler A Empregada e entender algumas coisas, você já fala, parece tal livro. Então, isso também contribui. Eu acho que se você não é leitor de thriller, não leu muitos, vai ser uma experiência mais legal, porque vai ser mais surpreendente. Mas como eu já li bastante e já li alguns que são meio parecidos nesse sentido, pra mim acabou não sendo tão surpreendente. E eu achei assim que o final de A Empregada foi um pouco preguiçoso, sabe? Eu sei que tem, né, o outro segundo livro lá e tal, mas eu achei que foi um pouco preguiçoso. Achei que algumas coisas foram muito convenientes e eu acho isso ruim, porque principalmente num thriller, porque você vem ali, né, tentando entender o que tá acontecendo na história. E de repente você fala, acho que eu entendi. E aí veio o final, e independentemente de você ser surpreendido ou não, ele acaba sendo um anticlímax, né? Então sua leitura vai e faz assim. Então eu não gosto disso. Eu acho que o final tem que ser, nossa, tipo, não precisa ser super surpreendente, mas ele precisa deixar aquele impacto. E no caso de A Empregada, eu acho que é um final bem, acabou, sabe? Era isso mesmo. Ok, uma surpresa, mas não sei, faltou alguma coisa pra mim no final. Achei preguiçoso. Então, não desgosto do livro, como eu falei, foi uma experiência muito legal, mas não foi tudo isso, tanto é que eu nem me interessei em ler os outros livros dela, não me interessei em ler o segundo volume. Então eu sei que tem gente que gosta muito de Empregada. Estou aqui esperando os comentários de vocês. E o último que eu escolhi foi um que, enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, eu pensei, talvez eu tenha gostado mais dele do que eu esperava. Porque sabe quando você vai escrevendo e você fala, nossa, mas isso aqui foi bom e tal. Mas enfim, aqui está, A Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Já falei várias vezes que eu não me adapto com a escrita dele, com o estilo dele. Eu li só Gente Ansiosa e Um Homem Chamado Ove, que eu gostei, mas que também tive algumas dificuldades. Literatura sueca, pra mim, no geral, é uma coisa que, não sei, não funciona muito.
pela experiência que eu tive até aqui, não li muitas coisas, mas tudo que eu li de autores suecos, assim, pra mim não rolou. Então, talvez seja uma coisa do estilo deles mesmo, não sei, né? Preciso ler mais para tirar conclusões. Mas enfim, o que eu acho de Gente Ansiosa? Primeiro, eu li em 2021, bem no hype desse livro. Foi um livro muito hypado naquela época, e isso sempre contribui. Eu não sou do tipo que lê por causa do hype e nem do tipo que não lê por causa do hype. Eu fico sabendo do hype, e aí se me interessa eu leio, se não me interessa eu não leio, simples assim. Tipo, pra mim ser ou não hypado não influencia muito. Não influencia muito na minha vontade de ler, mas influencia, claro, na minha expectativa. Isso eu acho que é meio que não tem como fugir. E aí, então, eu fui ler com uma expectativa, né? E acabei não decepcionando um pouco. Não sei se decepcionar é a palavra, mas não foi tudo que eu esperava. Então, assim, eu acho que é uma história super original. Isso acho que a gente não pode negar. Na verdade, eu acredito que o Frederick Backman é um autor muito original, mesmo que eu só tenha lido 2 livros dele. Eu acho que ele tem essa característica de realmente desenvolver as histórias de uma maneira que a gente não tá esperando, de uma maneira que a gente não tá acostumado a ver. E eu gosto bastante disso. Mas o senso de humor dele não combina com o meu, não tem jeito. E isso, assim, eu percebi em Gente Ansiosa e eu tive mais certeza em Um Homem Chamado Ove, que eu gostei, mas que as partes do humor realmente pra mim não casa com o meu senso de humor. E eu lembro que em Gente Ansiosa tem alguns interrogatórios e essas partes foram as que mais me incomodaram, que eu acho que eram as partes que tinha mais humor, mais escrachado, assim. Não gostei mesmo, não funcionou pra mim. Teve uma outra coisa que me atrapalhou em Gente Ansiosa, que foi a tradução. Essa foi até uma polêmica na época. Não dá pra explicar exatamente o que aconteceu, porque eu considero um spoiler, ou pelo menos uma coisa que pode influenciar na leitura. E na época eu só sabia que tinha uma questão com a tradução, mas eu não sabia o que era. E esse detalhe não acabou com a minha leitura de Gente Ansiosa, não é por causa disso que eu não gostei tanto do livro, mas influenciou. Influenciou e acabou tirando um certo brilho ali, que eu acho que tinha mais uma questão de originalidade. Até uma coisa que mexe com outras questões que esse livro traz e que eu acho que acabam sendo prejudicadas por conta desse erro de tradução. Só lembrando aqui que eu odeio falar mal de tradutor, porque eu acho que é um trabalho, primeiro, difícil. Segundo, que a gente tem que valorizar demais, porque é um trabalho, infelizmente, meio invisível e que a gente não se dá conta, às vezes, do quanto é importante para nós, leitores, e para outras coisas também, né? Mas aqui falando de livros, porque se não fossem os tradutores, a gente não teria acesso a muita coisa. Então, não gosto de falar mal. Mas nesse livro específico, eu acho que realmente foi uma falha que não poderia ter acontecido, porque é uma coisa, como eu disse, não estraga a história, não acaba com a história, mas tira um brilho ali, tira um impacto que eu acho que conta muito, assim, para a avaliação final do livro, sabe? Então, uma pena, mas isso aconteceu pra mim. Bom, e é isso. Eu acho que o que não funcionou pra mim realmente é o estilo do Frederick Backman, principalmente o senso de humor dele que não casa com o meu. Mas foi um livro que eu gostei muito de ver questões de classe, questões de gênero, que eu gostei de ver também aspectos da sociedade sueca, que eu acho que é uma coisa que o autor gosta muito de mostrar e que ele faz isso muito bem, tanto em Gente Ansiosa quanto em Um Homem Chamado Ove. Gente Ansiosa também mostra que a maior generosidade, eu acho, do ser humano talvez seja a capacidade de colocar sua dor no bolso e acolher a dor do outro, sabe? Eu acho que Gente Ansiosa mostra muito isso. E olha eu, mais uma vez, falando bem do livro que eu falei que eu ia falar mal. Mas é isso, assim, eu acho que é realmente uma questão de não ter muita afinidade com o Frederick Backman. Tanto que eu li O Homem Chamado Ove e eu até gostei, mas eu disse que eu não vou ler mais nada dele porque eu não gosto de ler um autor e perceber que esse autor não é muito meu estilo e continuar lendo pra ficar enchendo o saco, sabe? Eu não gosto disso. Então, por enquanto, assim, né? Nunca diga nunca, mas minha carreira com o Frederick Backman está encerrada. Se você gostou de Gente Ansiosa, defenda esse livro aqui, embora eu já tenha falado várias coisas positivas, né? Então, esses foram os livros que eu separei aqui pra gente falar um pouco mal e depois a gente falar bem. Quero saber a opinião de vocês sobre eles, se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler. E, de novo, defendam seus favoritos aqui, que esse vídeo é pra isso, tá? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.